Então, bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão neste dia 17 de setembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E rezamos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos para nossa meditação o Evangelho de São Lucas, que se encontra no capítulo 7, do versículo 36 ao 50. É aquela belíssima cena, né, daquela mulher que entra naquela sala do jantar para o qual Jesus foi convidado por um fariseu. Geralmente se diz a mulher pecadora. Então ela certamente deve ter escutado, né, de outras pessoas que Jesus estava por ali e que Jesus estava na casa do fariseu. E certamente havia muitas pessoas, né, por causa da fama de Jesus. Né, nós até ouvimos outro dia que se dizia, diante dos milagres, diante dos ensinamentos de Jesus, então a sua fama ia se espalhando. E, portanto, ela foi atraída, né, por aquilo que escutou falar sobre Jesus. E, sem dúvida, o que ela escutou falar sobre Jesus não foram ideias, não foram apenas alguns comentários, mas, sem dúvida, foram verdadeiros testemunhos. Então, pessoas que tiveram o contato com Jesus, né, que se aproximaram de Jesus e, portanto, a partir dessa experiência da proximidade com o Senhor, se tornaram verdadeiros anunciadores. E aí nós já temos a primeira lição do Evangelho de hoje. É a partir da experiência, do contato com o Senhor, da vida de comunhão com Ele, é que nós vamos ter, né, o impulso, ter a convicção para atrair outras pessoas para Ele. Aqui não se diz que essa mulher foi levada por alguém, como, por exemplo, o paralítico, né, que foi transportado por 4 homens até onde Jesus estava. Mas o que foi que levou esta mulher até Jesus? Foi a convicção do amor de Jesus pelos pecadores. E por isso ela enfrenta todas as dificuldades. Primeiro, aquela dificuldade de se apresentar diante de um público, né? Porque ela não foi para um lugar deserto para encontrar só Jesus, então só Jesus iria vê-la. Não, mas ela sabia que ali na casa do fariseu havia muitas pessoas, que podemos dizer era uma situação que favorecia, né, porque se havia muita gente, um profeta, né, como diz o fariseu, né, pensando que Jesus fosse um profeta, e certamente pelo fato de ter recebido Jesus em casa, ele iria ser promovido. Em que sentido? Outro dia estava todo mundo falando,
pelas esquinas. O profeta Jesus, o grande profeta Jesus, esteve na casa de Simão o fariseu. Então vejam como a motivação de Simão era ser conhecido, né, ter fama, aproveitando da presença de Jesus. Será que hoje é diferente? Será que até muitos pregadores que existem por aí não utilizam a própria pessoa de Jesus, o seu ensinamento, o seu evangelho, a Sagrada Escritura, para se promoverem, ou seja, se tornarem famosos, não serem anunciadores de Jesus? Então vejam que a grande diferença que já existe entre essa mulher e o fariseu. A mulher não ia se promover às custas de Jesus, mas o fariseu sim. O fariseu queria se tornar muito importante, mais do que ele já se pensava, porque na sua casa ele tinha recebido um profeta. Mas a decepção do fariseu é quando viu aquela mulher tocar em Jesus. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer: se ele fosse profeta, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Então, a decepção de Simão é como se tivesse dito: perdi meu tempo, perdi o investimento que eu fiz. Ele não sabe nem quem é essa mulher que todo mundo conhece, né? Porque o Evangelho diz que ela era conhecida na cidade como pecadora. E Jesus percebe, né? Jesus percebe e vai justamente fazer uma pergunta fundamental, que é a chave de leitura de todo este texto, quando Jesus coloca essa situação de duas pessoas que deviam, uma devia uma grande quantidade, a outra devia uma pequena quantidade, mas os dois foram perdoados. Então, onde se demonstra mais amor? Diante de uma dívida maior, mais reconhecida, porque sem reconhecer a dívida, como é que se vai se reconhecer também perdoado? É impossível. E as lágrimas dessa mulher indicam justamente o seu pedido de perdão. Não foram as palavras dela. Ela não disse nenhuma palavra, pelo menos no Evangelho não aparece, mas a atitude de acolhimento, tanto que Jesus faz a comparação. Vejam como fica ainda mais claro qual era de fato o motivo, a razão de Simão ter chamado Jesus para um jantar na sua casa. Não era acolher Jesus, mas era se aproveitar da fama de Jesus para se tornar também famoso. Mas Jesus não se tornou conhecido, né, dizemos assim, né, famoso, a palavra não é muito bem adequada, mas Jesus não se tornou conhecido porque se aproveitava das pessoas para fazer espetáculo, não se aproveitava dos ambientes para impressionar as pessoas do ponto de vista superficial e de aparência. Mas Jesus foi se tornando conhecido por aquela atitude que a mulher demonstrou. Ele ama, ele acolhe, ele perdoa e, portanto, eu vou lá. Então, veja, essa atitude da mulher é fundamental, né? Também é uma fonte de lições para nós, aproximarmos do Senhor com confiança, chorar os nossos pecados, mas também expressar o nosso amor. Não basta só dizer: eu sou pecador, eu sou miserável, eu tenho grandes faltas, mas cadê a demonstração de amor? Aquela mulher foi identificada no Evangelho, conhecida na cidade como pecadora, mas Jesus a tornou conhecida no Evangelho como aquela que mais amou. Então vejam a mudança fundamental. Era conhecida como pecadora, hoje nós a conhecemos pelas palavras de Jesus como aquela que mais amou. Então, é isso que nós devemos aprender, mesmo diante das nossas fragilidades, do nosso pecado, da nossa miséria. Mas como é que nós buscamos, a partir dessa experiência do amor de Deus, também amar? E amar que significa, antes de tudo, acima de tudo, fazer o bem. Uma outra
lição muito interessante e que nos impressiona desse evangelho é quando, diante daquela afirmação de Simão, dizendo que Jesus não conhecia a mulher e, portanto, não é profeta, Jesus deixa claro que conhece a mulher muito bem, como também conhece muito bem Simão. Então, Jesus conhece a todos. Então, não adianta fazermos teatro, não adianta colocarmos máscaras. Simão estava ali todo mascarado, como o anfitrião, o acolhedor, virá um profeta na minha casa. Mas o que foi que aconteceu? Nenhum gesto de acolhimento, nenhum gesto de um coração que estava aberto de fato para receber em sua casa o profeta que ele tanto esperava. Enquanto que a mulher que não estava na sua casa, que não estava preocupada com o que iam dizer dela, ela estava só convencida que iria cair aos pés de quem não ia pisá-la com os pés. Então isso é uma atitude de confiança muito grande. Simão, de fato, quis pisar a mulher com os pés, quando estava ali dizendo que era pecadora, que era uma mulher de má fama e tudo isso. Então ele quis pisar a mulher com os pés, mas ela não caiu aos pés de Simão, ela caiu aos pés de Jesus. E é justamente ali, aos pés de Jesus, demonstrando amor, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, perfumando Jesus com aquilo que ela tinha de melhor, que não era simplesmente um líquido, mas era a sua confiança e o seu amor. Então que aprendamos desse gesto tão precioso, que foi guardado no Evangelho para nós. É uma das grandes provas de que a mulher se tornou conhecida. Se ela fosse apenas uma prostituta, uma mulher de má fama, sem cair aos pés de Jesus, ela não seria nem lembrada, nem saberíamos quem era, mas ela caiu aos pés da pessoa certa, e ali aos pés de Jesus ela foi levantada e tornou-se um exemplo, tornou-se conteúdo do Evangelho. Então que nós também tenhamos essa humildade de cair aos pés da pessoa certa, porque aí Ele vai nos levantar. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.